Graça e paz, amados. É com grande prazer que nesta tarde nós nos encontramos aqui para prestar a Ele esse culto de gratidão, de louvor por todos os benefícios que Ele já tem nos feito. Amém? Que você possa estar com o seu coração aberto agora para receber aquilo que vem de Deus. Não fique pensando, vamos ver que palavra que o pastor Rui vai trazer. Não, toda palavra não é minha, nada disso é meu. Mas quando você ouvir, atribui a Ele a palavra, porque você é dele, a igreja é dele, a palavra é dele. E se Ele falar com você nesta noite, atenta para o que Ele vai dizer. Eu gostaria de pedir a vocês que abram a sua Bíblia comigo em Provérbios de Salomão. Nós vamos iniciar nesta tarde em Provérbios, capítulo 25 de Provérbios. Eu vou ler um versículo aqui de Provérbios, e baseado nesse versículo, nós vamos falar um pouco nessa noite sobre o valor da joia preciosa de Deus. Provérbios 25, versículo 4 diz assim: tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor. Vou ler outra vez. Tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. Ela é viva e eficaz. Ela não vai voltar para ti vazia, mas ela vai fazer o que te apraz, e ela vai prosperar naquilo para que o Senhor a enviou nesta tarde. Senhor, aqui está o teu povo, aqueles que o Senhor quis que estivesse aqui nesta tarde. Certamente nós não podemos fazer nada por nós mesmos, diz a tua palavra em João 15: sem mim nada podeis fazer. Nem mesmo estar aqui nós não podemos, se não for o Senhor que nos trouxe. Por isso eu acredito que as pessoas que precisam ouvir esta palavra estão aqui, porque o Senhor as trouxe. Senhor, prepara o teu povo nesta tarde para ouvir a tua palavra, para que eles não possam jogar esta palavra para aqueles que não estão aqui, para que eles não possam dizer: se fulano de tal estivesse, se meu pai, se a minha mãe, se meu filho estivesse aqui. Senhor, se eles não estão aqui, é porque o Senhor tem outro propósito com eles. Mas se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem propósito conosco nesta tarde. Por isso, fala conosco segundo a tua palavra, para a glória do teu nome. Amém. Nós sabemos que nós somos criatura de Deus, criação de Deus, e que Deus tem um grande prazer na sua criação. Quando Ele fez a sua criação, Ele colocou no melhor lugar do mundo, que foi o Éden. Ele preparou o melhor lugar. Quando tudo estava pronto, foi que Ele fez o homem. Ele fez todas as coisas visando o bem-estar do homem. E o prazer de Deus é levá-los outra vez, este homem que Ele criou, para a galeria da sua glória, para apresentar esta pérola de grande valor que Ele fez, quando Ele consumar o seu propósito sobre a terra. E aqui a Bíblia declara, nós sabemos que quando você quer, você acaba arrumando, você vai sair para um lugar especial, você limpa bem o teu sapato. Eu vou dar alguns exemplos para você. Você escova e limpa o teu sapato. Ele é sapato desde muito tempo, ele pode até estar sujo, mas você quer ir num lugar especial, num casamento, na igreja, você limpa ele. Você quer fazer você tem uma galeria você é colecionador ou ganha troféus, você coloca na sua prateleira os troféus que você ganha, mas com o tempo aquilo vai empoeirando, vai trazendo escórias, poeira, e um dia você quer apresentar isso para os seus colegas, para os seus amigos, fazer uma exposição daquilo que é valoroso para você. Antes você vai lá e tira a poeira, limpa, passa flanelinha, você passa um produto, faz eles ficarem brilhando, para que você possa expor e mostrar para os seus amigos. Quando
tem a corrida de Fórmula 1, está aí na nossa cara. Antes da corrida, que vai vir muitos estrangeiros e homens valorosos, homens importantes, que eles fazem? O prefeito da cidade passa algumas semanas antes com o seu pessoal na rua, trabalhando, cortando a grama, pintando a sarjeta, fazendo tudo para ficar tudo especial, para naquele dia ele apresentar a cidade, apresentar o autódromo, apresentar a cidade, o seu bairro, para as pessoas importantes, amigos que vão vir. E assim é natural isso. Nesta noite eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele está interessado em limpar as suas joias, para que Ele possa fazer uma exposição delas na sua glória. Mas o que vamos falar? Diz aqui o texto, versículo 1: tira da prata as escórias, a sujeira, a poeira, tira, para que ela sirva de um vaso para o fundidor, para aquele que a fez. Não deixa de ser joia, não deixa de ser vaso, mas sujo não dá. Sujo não dá. Então Eclesiastes a Bíblia declara em capítulo 7, versículo 29, vamos passear um pouco na palavra do Senhor, logo em seguida. Eclesiastes capítulo 7, no versículo 29, olha o que a Bíblia declara. Esse fundidor, como que ele fez o vaso? Ele não fez um vaso sujo, ele não fez um vaso quebrado, ele não fez um vaso qualquer, para colocar em qualquer lugar. Eclesiastes 7, 29 diz assim: vede isto, tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Deus fez o homem reto. Deus não fez esse ser humano para pecar. Deus não fez esse ser humano para distanciar dele, para sujar, para emporcalhar o nome dele. Deus fez o homem reto. Mas a Bíblia declara aqui: mas eles buscaram muitas invenções. A sujeira não veio de Deus, a poeira não vem de Deus, a escória não vem de Deus. Os homens que inventam, que buscaram a distância de Deus, traz as escórias. A distância de Deus, ela traz a sujeira, e ela vai emporcalhando o vaso que foi feito reto, que foi feito semelhante a Deus, que foi feito para glorificar o nome dele. Esse vaso que foi feito especial e reto, esse vaso, por causa das invenções, por causa de tantas coisas que cerca, ele vai sujando, ele vai tendo escórias, ele vai impregnando-se de sujeira. E a Bíblia declara que é necessário tirar as escórias, para que esse vaso fique de acordo para ser usado segundo a vontade do Criador, a vontade do fundidor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 19 em diante, ele vai nos dizer que nós precisamos honrar. Esse vaso precisa ser um vaso para honrar a Deus, como ele foi feito. Por que ele foi feito? Vamos lá comigo, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 19 em diante. Diz assim o texto da palavra do Senhor. 2 Timóteo 2,19: todavia o fundamento de Deus fica firme, o propósito dele fica firme. Qual é o propósito dele? Fez o homem reto. O propósito dele fica firme. Ele não, tudo bem, agora o homem não quer, então tudo bem, que seja como ele quis. Não, o propósito dele permanece firme. Deus quer ver o homem reto, Deus quer ver a sua criação limpa, Deus quer ver o seu vaso purificado. E a Bíblia declara aqui: o fundamento de Deus fica firme tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Versículo 20: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que, presta atenção nesse versículo, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, dessa sujeira, dessa escória, se alguém purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém?
Esse é o propósito de Deus. Você não pode ser pau para toda obra, você tem que ser pau para toda boa obra. Não é para eu faço, é para toda obra, tudo que vem eu faço, não, para toda boa obra. E a Bíblia declara nesse texto aqui muito claro, que quem tira a sujeira um dia, o Senhor Jesus, Ele veio nesta terra, e Ele derramou o seu sangue, para nos limpar, para purificar esse vaso, para tirar as escórias que nós não poderíamos tirar, a escória que estava impregnada, que era o pecado, que nós não podíamos tirar. Ele veio, e não foi com flanela, e não foi com sangue de bois, de touros, nem de bode. Ele veio e com o seu próprio sangue, Ele limpou esse vaso que Ele fez reto, mas esse vaso se sujou, então Ele limpou com o seu sangue, e preparou para que fosse usado por Ele aqui na terra. E agora a Bíblia declara aqui, que numa grande casa há muitos vasos, diferentes uns dos outros. Há vasos para honra, há vasos para desonra, há vasos que vão ser usados pelo Senhor, e vão ser purificados e levados para a galeria das testemunhas, como a Bíblia declara no capítulo 11 de Hebreus. Ele fala de uma galeria de vasos que foram purificados pelo fogo, passaram pelo fogo, foram purificados, e estão na galeria do capítulo 11 de Hebreus, para servir de exemplo para nós. E agora aqui, ele diz que, de sorte que se alguém, o que tinha que fazer para esse vaso ser purificado, ser limpo, o Senhor Jesus fez. Mas eu pergunto aqui, dona de casa, vamos dizer que você pague uma faxina, vem alguém, faz uma faxina geral na tua casa, limpa todos os seus móveis, e tudo que você tem fica brilhando, e você naquele dia da festa, do aniversário, você chama todos os amigos, e todos admiram o seu tapete limpo, a sua cortina limpa, os seus móveis limpos. Mas eu pergunto para você, depois de uma semana, você agora vai passar meses e meses, não vai precisar limpar mais? Todas as semanas a mulher está lá com a flanelinha, passando por cima de novo. Eu vejo o Marcelo aqui, toda semana o Marcelo está aqui passando um pano nesses bancos, passando pano na mesa, passando pano. Por quê? Porque no decorrer do tempo, no decorrer do dia, a poeira, vem a fumaça, a poluição, ela vai devagarzinho, minando, sujando, e precisa todos os dias, nós precisamos estar vendo esse versículo 21, de sorte que se alguém se purificar, eu já estou limpo, não vou deixar mais a sujeira vir impregnar em mim. Quando ela se aproxima, quando ela vem, então eu mesmo vou lá e dizer: Senhor, tem piedade, Senhor, me perdoa esse pensamento, Senhor, me perdoa essa atitude que eu tive com meu irmão, Senhor, me perdoa essa atitude, Senhor, eu não sou assim, isso não é de mim, aconteceu, Senhor, me perdoa. E de novo vem o sangue de Jesus e torna-se limpo. Tira das escórias, tira da prata as escórias, e será um vaso para o fundidor. E aqui a Bíblia declara que nós precisamos de manter isso limpo, manter limpo pelo sangue de Jesus. E a Bíblia declara agora que nós temos que deixar Deus fazer a obra dele, que muitas vezes nós impedimos isto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, voltam as páginas aí, não, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, olha o que diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, ele não gosta de coisas sujas. Capítulo 6 de 1 carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 10 e 11, declara assim a palavra: não erreis, não fique se gabando, não erreis que, eu nunca vou sujar, eu nunca tive pecado, eu nasci numa família boa, eu nasci crente, eu nasci num lar evangélico, eu sou filho de pastor, eu sou filho de diácono, eu sou filho de mulher que ora, eu sou dessa família tal. Não, ele diz: não erreis. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas não foi Deus que fez eles? Foi.
Mas a escória veio e essas pessoas, nós todos não tivemos o cuidado, e essas escórias, como cada uma dessas coisas que muitas outras, vieram e se apoderaram e grudaram em nós, e o tempo foi passando, e nós fomos falando mal dos outros, e nós fomos mentindo, uns foram bebendo, outros enjoaram de ser homem, quer ser mulher, efeminados, e aí vai indo as coisas, vão indo, e esses pecados vão tomando conta, e vai distanciando o homem de Deus. E o Senhor diz, mesmo que ele fez reto, mas agora está nessa situação, não herdarão o reino de Deus. Deus não vai pegar esse vaso que ele fez, agora todo sujo, tudo, e vai colocar na sua galeria. Diz, não, eles não herdarão o reino de Deus. Vai para o inferno. Mas a Bíblia declara que, olha o versículo 11, o que ele pode fazer com esse vaso. Diz assim o texto, versículo 11, e é o que alguns têm sido. Eu fui assim, amados, você também foi. Não escapa ninguém aqui nesta tarde. Não escapa um aqui que pode bater no peito e dizer, eu nunca me sujei, eu nunca estive nessa situação. Não tem ninguém aqui que, falando a verdade, se for sincero, bata no peito e diga que não foi. Mas a Bíblia declara assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Se você está limpo, é porque você foi lavado, não é porque você é bom, não é porque você nunca sujou. Um dia alguém sofreu por você para lavar a você. E a Bíblia declara aqui, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nós somos fruto da misericórdia de Deus. 2 Coríntios 5,14 diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, é o amor que nos traz de volta, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Nós morremos todos no pecado, para ressuscitar em Cristo Jesus para uma nova vida. Então a Bíblia declara aqui, que esse vaso, que foi feito reto pelo fundidor, que foi feito bom, ele foi feito, mas o pecado, desde o Éden, Deus fez tudo muito certo, mas o diabo jogou sujeira em Eva, e depois em Adão, e depois em Caim, e depois foi jogando, e esta erva daninha cresceu, e tornou-se a raça humana, uma forma tão terrível, que Deus olha para a raça humana no capítulo 6 de Gênesis, e ele se arrepende de ter feito o homem. Ele diz, vou acabar com ele, por causa da escória que agarrou nesse vaso e não servia mais para o fundidor. Mas agora, será que tudo está perdido? Não. Agora eu preciso reconhecer isso, e eu preciso dar uma chance para o Senhor limpar. E que chance é essa? Não deixe se enganar, afasta-se. Agora você é a pessoa que tem que se afastar. Aqui mesmo, agora na segunda carta, capítulo 6, nós lemos a primeira carta, capítulo 6, agora a segunda carta de Paulo, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, olha o versículo 14 em diante, olha o que a Bíblia declara acerca desse vaso, acerca do que eu tenho que fazer. Eu sou o vaso, você é o vaso. O que eu tenho que fazer? Você pode estar perguntando nessa tarde, e aí a minha parte, o que eu tenho que fazer? Não depende só dele? Não depende só dele. Eu quero dizer para você hoje, que se alicerça na graça, a graça é graça e continua sendo graça, mas a graça de Deus, ela não pode, não é porque ele não tem poder, mas a graça de Deus depende de você, se quiser esta graça sobre a sua vida. É igual o casamento, você não paga pela mulher que você tem, você não pagou por ela, mas dependeu dela. Se ela não quisesse, você não seria o esposo dela, não é isso? Mas nós não pagamos, assim é a graça. Nós não temos condições de pagar a graça de Deus, de comprar a salvação, mas ela depende da aceitação. Deus não obriga ninguém.
Jesus, quando escreve sobre esta graça, ele escreve em Lucas 9:23, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Ele não aceita vasos sujos. Versículo 14, diz assim, 2 Coríntios 6,14: não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Foi para isso que você foi criado, foi para isso que eu fui criado. O vaso foi criado reto para isso. O Senhor criou, diz aqui, não tem consenso a sujeira com a limpeza, não tem consenso o pecado com a santidade. E ele diz que o Senhor nos fez para morar dentro de nós, como vaso, morar dentro de nós. Ele nos fez, diz aí no versículo 16: neles habitarei, entre eles andarei. Foi para isso que eu fui criado. Deus queria encher essa terra e me fez para habitar em mim, e onde eu fosse, Ele estivesse ali também, libertando cativos, pregando o Evangelho, fazendo as coisas que Ele quis fazer através da minha vida e através da tua vida. Foi para isso que você foi criado. Agora a Bíblia declara no versículo 17, diz assim: pelo que? Saí do meio deles. Irmãos, quem viaja com um fumante no carro o dia todo, quando desce do carro, as pessoas que enquanto você fumou, é ou não é? Fumante passivo. Quando você anda muito com uma pessoa que só fala mentira, as pessoas começam a olhar para você e não acreditam mais em você. Enfim, quando você fica muito perto de alguém, você pega as características dessa pessoa. E a Bíblia declara aqui, versículo 17: agora eu sei que Deus me fez para morar em mim, para habitar em mim, que eu sou vaso escolhido e fui feito reto. Ele diz: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Olha aí, isso depende de mim. Diga assim: isso depende de mim. Deus não vai proibir você de ir a tal lugar, Deus não vai proibir você de falar com tal pessoa, Deus não vai proibir você de frequentar determinado ambiente, Deus não vai impedir você de fazer o que você quiser fazer. É você e eu que temos que, policiar as nossas vidas, para que esse vaso seja e permaneça limpo, para poder ser servido pelo fundidor. Tira da prata, ele não diz tira da madeira, do barro, ele diz tira da prata, continua sendo prata, mas sujo não dá para usar. Aparta-se, pelo que diz, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele está hoje falando para pessoas nesse lugar, que têm frequentado lugares tenebrosos, tem andado por caminhos que Ele não se agrada. Você tem estado com companhias que não são suas companhias. Você tem falado coisas que não é natural da tua vida falar. Você não aprendeu isso. Você não foi criado assim. Mas por causa das coisas, a Bíblia declara isso em Eclesiastes, no texto que nós lemos, por causa das invenções, por causa das coisas que apoderaram de você, aproximaram de você, por causa das circunstâncias adversas, não importa por quem, você tem andado por caminhos tenebrosos, você tem falado coisas que não é natural da prata, não é natural desse vaso que foi criado, e Deus está hoje dizendo para você, Ele veio e trouxe você aqui, para passar a flanela do seu sangue em você, para restaurar você de novo, para que Ele possa pôr você aonde Ele quer pôr você, na galeria dEle. Tira da prata as escórias, e sairá um vaso para o fundidor. Mas você tem que sair do meio deles, não adianta estar ali naquele meio, você tem que sair, levanta, sai desse meio.
E a Bíblia declara aqui: e se você sair, eu serei para vós pai, vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1, que é a sequência aí, diz assim: ora, amados, pois que temos tal promessas. Oh, que bom que Deus veio falar comigo hoje. Eu pensei que estava tudo perdido, eu achei que não tinha mais jeito, mas olha o capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, você continua sendo amado de Deus. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu digo para você, aproveite a oportunidade, não deixe ela passar hoje. Aproveite esta oportunidade. O Senhor está te dando a maior das oportunidades hoje, de fazer o quê? De purificar você, de trazer você de volta e fazer uma limpeza em você. Um determinado auditório de música, um aprendiz, depois de lutar para aprender a tocar no violino, ele comprou o seu violino, ele tentou aprender e não conseguiu. Ele então abandona o seu violino e pendura ele num prego no auditório. O tempo passou, os outros aprenderam, aquele violino ficou lá, e foi empoeirando. Ele tocava, mas ele foi empoeirando. E de repente um dia, o dono daquele auditório resolveu leiloar aquele violino, depois de anos que estava pendurado ali, ninguém nunca mais tinha usado, ele estava cheio de poeira, e aquele dono do auditório resolveu leiloar aquele violino. Mas no dia do leilão, ele apresentou o violino do jeito que estava, e ninguém se interessou pelo violino. De quem era esse violino? Ele era de um aprendiz que não conseguiu tocar. Quanto tempo esse violino está aí? Tem anos que está aí. Ninguém se interessou. O leiloeiro começou: quem dá 10? Quem dá 10? Quem dá 10? Quem dá 10? Todo mundo olhava para aquele violino, empoeirado, não tem fama, sujo, ninguém nunca ouviu ele tocar bem. Por que eu ia comprar um violino desse? Desafinado. Mas um belo dia, depois de algum tempo, que ele não conseguiu vender, foi proclamado que uma grande orquestra muito famosa ia apresentar-se naquele auditório. E naquela noite, todos vieram para ouvir aquela grande orquestra. Era o músico mais famoso da época. E ele então, quando chegou para a apresentação com os outros, ele notou que o seu violino não tinha vindo na bagagem. E ele então, naquela noite, ele disse, antes de começar o show, ele falou para o dono do auditório: mas poxa, meu violino não veio. E aquele rapaz, o dono do auditório, disse: tem um violino ali, ele está empoeirado, mas eu limpo. Ele faz muito tempo que não é usado, mas ele pode ser usado. Ele não está quebrado, ele só está desafinado e sujo. Aquele músico famoso pega aquele violino e vai para o seu cômodo lá, e ali ele limpa aquele violino, ele afina aquele violino, e ele sobe no palco na hora da apresentação e toca as suas melhores músicas com aquele violino. No final do show, aquele homem, dono do auditório, diz: vou aproveitar e vou leiloar esse violino. Irmãos, tudo que ele pedia, alguém dava mais. Tudo que ele pedia, alguém dava mais. Por quê? Porque ouviu o som dele na mão do melhor músico da orquestra. É isso que acontece hoje, irmãos. Você é um instrumento, você é um vaso de ouro, você é um vaso de prata feito reto para Deus usar. Mas você ficou pendurado muito tempo, a sujeira alcançou você, você não tem fama, você não é conhecido, nunca ninguém te ouviu, por isso você não tem valor para os outros, você não tem valor para ninguém, você pode não ter valor nem para o teu pai, nem para a tua mãe, que nunca viu o que há de precioso em você.
Você pode não ter valor para esta igreja, você pode não ter valor para os líderes, mas você continua sendo um vaso de prata. Na hora que esse músico, o melhor de todos, pegar em você, e você deixar ele te afinar, e ele tocar na tua vida, você vai ser mudado em outro homem. Por quê? Porque não depende de você. Tudo que depende de você e de mim é sair da parede, sair do prego, sair da sujeira. Levanta de onde você está. Aquele lugar que você tem ido, não vá mais. Aquilo que você tem feito, que tem porcalhado o nome de Deus, não vá mais lá. Coloque-se nas mãos daquele que sabe afinar, daquele que sabe tocar, e ele vai tocar em você de uma forma tão especial, que as pessoas vão olhar para você e vai dizer: não é o mesmo, não é a mesma, é outro, mas não é outro, é o mesmo. É que agora está limpo, é que agora está afinado, é que agora está nas mãos de alguém que sabe manusear. Não existe outro lugar melhor do que nas mãos do Todo-Poderoso. Você pode fugir para onde você quiser, mas Deus não desiste de você. A Bíblia conta de duas, eu vou dar dois personagens aqui ainda, que uma joia preciosa, ela sujou um dia, ela foi emporcalhada. Abre comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Eu vou ler do versículo 11 em diante, alguns versículos salteados por causa do tempo. Mas Lucas capítulo 15, ele fala de uma joia que foi feita como eu e você. O Pai criou essa joia para o benefício da família. O Pai criou essa joia, esse filho maravilhoso, para suceder a ele, para que ele pudesse colocar esse filho na galeria, para mostrar para os outros o filho que ele tinha. E agora esse filho, a Bíblia declara aqui, o filho mais novo, ele tinha dois filhos. Capítulo 15, versículo 11, disse-lhe: um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Essa palavra dissolutamente, ele deixou a sujeira, ele deixou a escória, ele deixou o pecado apoderar-se, impregnar-se nele. Ele gastou a sua fazenda vivendo dissolutamente. O pecado, a imundícia, a sujeira pegou nele. Ele era filho, ele era querido, mas ele saiu da presença do pai e ele foi para longe da presença do pai, e ali ele foi então impregnado de sujeira do pecado. E a Bíblia declara que ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual os mandou para os seus campos apacentar porcos. Irmãos, alguém pode cuidar de porcos sem se feder? Alguém pode cuidar de chiqueiro sem ficar mau cheiro, sem ficar sujo? É impossível. Salomão, escrevendo em Provérbios, Salomão escreve assim: colocarão alguém brasas no seu peito sem que se queime? Ou andarão alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés? Provérbios capítulo 6, versículo 27 e 28, para quem quiser conferir. Salomão dizendo: olha, alguém pode pegar brasa e colocar no seu peito e não se queimar? Alguém pode andar em cima de braseiros e não vai queimar os pés? Isso é impossível. Presta atenção, vaso, você que foi feito vaso para Deus, está hoje distante, separado, deixou aquilo que você fazia, deixou aquilo que você mais gostava, que agradava a Deus, e por causa de circunstâncias, você deixou e se afastou de Deus. E o lugar que você está agora é chiqueiro de porcos. O lugar que você talvez frequenta e anda é chiqueiro de porcos.
Sabe o que se dão? O que você está querendo comer e nem isso tem. É droga, é pecados do sexo, são coisas terríveis de porcos. E eu pergunto, você pode andar nesse lugar sem se ferir, sem se queimar? Não pode. É o chiqueiro, colocaram você para cuidar de porcos e você não está percebendo. E aqui a Bíblia declara, aos seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Não espere receber no chiqueiro o carinho de pai, porque ela não tem. Se você não fizer como eles estão mandando e ordenando, você está agora debaixo de cadeias. Você está debaixo de cadeias. Se você não fizer do jeito deles, você vai morrer. Se você não andar conforme eles determinam para você, você vai morrer. É o chiqueiro, é o lugar tenebroso, que tem ali são bolotas de porcos. Mas o versículo 17 diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Isso é o que precisa. Ah, mas e agora? Eu já estou enlaçado. Levanta, levanta. Olha aqui, ele caiu em si, e ele disse: o que tem que fazer? Ele lembrou do seu pai, ele lembrou daquilo que ele fazia, ele lembrou do salário, ele lembrou da comida, ele lembrou das vestes, ele lembrou do que o pai tinha para ele. Ainda bem que ele lembrou disso. E ele então, caindo em si, ele diz: eu preciso me levantar. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É hora de você levantar de onde você está, do pecado, seja ele qual for. Eu não conheço você, eu não vim aqui porque eu estou conhecendo a vida de alguém aqui, não, eu estou pregando a palavra de Deus que Ele mandou falar nessa noite. Então, olha o que a Bíblia declara aqui: levanta-te, levanta-te, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Onde foi que você saiu? O que aconteceu que tirou você? Volta para aquele lugar, volta para o mesmo lugar, arrependido, volta para aquele lugar e diz: eu pequei, eu errei, eu preciso me consertar, eu quero me levantar. Volta, a Bíblia declara: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi. Aqui está o grande segredo. Não é a intenção não vale. O inferno está cheio de pessoas de boas intenções. Eu quis, eu aceitei, eu acreditei, eu achei que eu deveria, mas ficou no achei. O inferno está cheio de boas intenções. Mas aqui a Bíblia declara que ele não ficou nas boas intenções. Ele levantou-se e foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha, o Pai, Deus, nesta noite, Ele trouxe aqui para que você saiba que você pode estar longe, mas se você se levantar com a disposição de dizer: eu não quero mais essa vida, Ele vai te alcançar. Não foi o filho que chegou em casa batendo na porta: ô pai, não, ele ainda estava longe. Não espere, está tudo certinho, perfeito. Não espere tudo isso para você poder se levantar. Levanta-se como você está, aonde você estiver. Levante na posição de dizer: eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo porque onde eu estava era muito melhor do que agora. Eu estava numa fazenda cercado de cordeiros, de ovelhas, de bois. Eu estava numa fazenda cercado do melhor alimento, e agora aqui eu estou no chiqueiro, comendo bolotas, drogas, vivendo dissolutamente, bebida alcoólica, sexo ilícito. Isso é coisa de porco. Está no chiqueiro de Satanás, e Satanás está regendo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É hora de levantar. Ele, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai
e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei, não quero saber do que você fez não. Deus não está interessado em saber em que boca você foi, qual foi a pinga que você tomou. Deus não está interessado em saber qual foi o motel que você pecou. Deus não está interessado em saber qual foi o problema que você teve, qual foi o pecado que você cometeu. Ele quer saber se você está disposto a se levantar e retornar aonde você estava. É isso que Ele quer saber. Pode estar longe ainda. Ah, pastor, eu estou longe de ser um crente agora, eu já perdi até a noção. Levanta-se e vai em direção que o Pai vai te encontrar. Ele vai renovar as tuas forças. Você é vaso, você é prata. A sujeira está em você, mas tira do vaso a escória, e você voltará a ser vaso para o fundidor. Deus não desiste de você. Esse jovem foi restaurado. Olha o que o pai falou aqui: traz depressa, vem. Chamou seus servos e diz assim: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e a sandália nos pés. Trazei meu bezerro cevado e matai-os, e comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. A coisa mais difícil, escuta isso que eu vou dizer, uma das coisas mais difíceis hoje que o diabo tem colocado no coração das pessoas, é que se você voltar, as pessoas não irão te aceitar. Mas nessa noite, nessa tarde, já à noite, eu digo para você, da parte de Deus, não se preocupe com o que as pessoas vão dizer de você. Não é as pessoas que vai te limpar, não é as pessoas que vai te levar para a galeria eterna. Quem vai fazer isso é o próprio Deus. Se preocupa com o que Deus pensa de você. Aleluia. Se preocupa com o que Deus pensa de você, não é o que as pessoas pensam não. Você não depende das pessoas. Você não tem conta para prestar com pessoas, nem com pastor de igreja. A tua conta é para Ele. Um dia você vai parar de respirar e vai comparecer diante dele, sozinho. Pastor não vai estar ali do teu lado, a mulher não vai estar ali do teu lado, o marido não vai estar ali, as pessoas que apontam o dedo para você não vai estar lá na hora. É você e Ele. Então, não se preocupe com o que os outros vão dizer. E se esse rapaz estivesse preocupado com o que o irmão dele, o que o meu irmão vai falar, o que o meu irmão não vai aceitar. Não, ele levantou e foi. Você fica aí preocupado com o que os outros vão falar de você? E fica no chiqueiro? Quem perde é você. É hora de levantar, é hora de falar: não, eu não sou assim não, eu não fui criado para isso. Levanta, e a Bíblia declara aqui que ele foi restaurado anel no dedo, poder, ele foi restaurado roupas de príncipe, ele foi restaurado sandália nos pés. A palavra que você aprendeu aqui, você não esqueceu, por mais que agora esteja longe, você não lembra muito mais, mas essa palavra está aí no teu coração. Os suas sandálias vão voltar para os seus pés. Elas vão voltar para você calçar a preparação do Evangelho da Paz. Você vai continuar sendo um vaso usado por Deus. As suas roupas vão continuar brancas. Alguém te sujou, mas Ele limpa. Essa roupa que eu estou, não é que ela nunca sujou, é que a Terezinha lava. Amanhã essa camisa vai para lavar, porque é suor. Domingo que vem, se eu quiser estar com ela aqui limpinha, cheirosa, eu vou estar de novo. Por quê? Porque ela foi lavada. Não deixa o diabo te enganar, dizer: não, eu pequei, fiz um monte de coisa errada, não tem mais jeito. Que é isso? Essa joia voltou para o cofre do pai, joia trabalhada. Mas teve uma joia que eu vou falar para vocês agora ainda, que presta atenção nessa joia. Era joia. Abra comigo lá, vamos lá comigo, voltando as páginas lá em 2 Samuel capítulo 18,
Olha que joia essa também. Segundo Samuel, capítulo 18. Irmãos, era uma joia do pai. Absalão, a joia de Davi. Davi chora. Absalão se levanta contra Davi para roubar-lhe o reino. E tinha um exército de Davi, estava atrás de Absalão para matá-lo. Mas Davi agora, quando vê que o exército vai atrás de Absalão, ele chama o seu general Joabe. Capítulo 18, versículo 5, diz assim: e o rei deu ordem a Joabe e a Abisaí e a Itaí, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouvia quando o rei deu ordem a todos os seus capitães acerca de Absalão. Não faça mal a ele. Eu quero ele aqui, mas eu quero ele vivo. Eu quero ele comigo, mas eu quero ele vivo. Morto não adianta, não preciso mais dele morto. Eu quero ele vivo. É meu inimigo, ainda é, mas eu quero ele vivo. Traga ele vivo, porque ele pode reconhecer, porque eu vou falar com ele, eu vou abraçá-lo, eu vou beijá-lo, eu vou perdoá-lo, eu vou limpá-lo. Ele pode ser o meu general, meu filho que vai me suceder depois, mas morto ele não vai fazer nada disso. Traga ele vivo, por favor, não mate o meu filho, não mate Absalão. E saíram para a guerra. E a Bíblia declara que Absalão, então, no auge da guerra, do combate, ele viu que o seu exército estava sendo destruído, morrendo. Ele diz: vou morrer também. Montou no seu mulo e saiu fugindo. Ao invés de levantar as mãos e pedir condições de paz: eu reconheço que estou errado, por favor me leve até meu pai, acabou a guerra, eu me arrependo. Não, ele monta no seu mulo e sai a galope para fugir. E a Bíblia declara no versículo 9: e Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um carvalho, de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Agora estava o jovem, a joia de Davi, o filho de Davi, o mais bonito de Davi. A Bíblia declara que ele sobressaía sobre os outros, ele era o mais belo, o seu cabelo pesava tanto lá, era uma joia que o pai tinha em casa. Ele estava sujo, ele estava contra o pai, ele estava cheio de escória, mas ele não deixava de ser filho, ele não deixava de ser joia. Mas agora ele estava num lugar terrível, ele estava entre o céu e a terra. Os seus pés não estavam firmes na terra, ele estava pendurado pelos cabelos. Ele estava agora pendurado entre o céu e a terra. Quantas pessoas estão assim? Está entre o céu e o inferno, está entre a vida e a morte, está pendurado. E a ordem de Davi era: não mate ele. Mas eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que Deus está falando com você hoje: não permaneça nesse lugar entre o céu e a terra, entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno, porque nesse lugar só tem um que prevalece. Nesse lugar prevalece o inimigo. Joabe apresenta-se agora. Alguém vai lá e fala para Joabe, dizem no versículo 16: o que vendo um homem o fez saber a Joabe, e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. E Joabe diz: por que você não matou ele? E ele diz: não, longe de mim, eu ouvi a ordem de Davi, eu ouvi que não é para fazer mal com ele, eu ouvi, não é para matar ele, ele quer vivo, vamos lá tirar ele vivo. E Joabe, que era o general de Davi, então foi lá, diz o versículo 14: então disse Joabe: não se demore assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens, que o levaram às armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. O diabo não te perdoa, escuta o que eu estou dizendo.
O diabo não perdoa aqueles que estão entre os céus e a terra, aqueles que estão entre o céu e o inferno, aqueles que estão entre a vida e a morte, aqueles que vão sair daqui nesta noite sem tomar uma posição e vai voltar para o seu pecado. O diabo está esperando e ele não poupa, ele não tem dó. Por isso que é bom você pensar direito. E hoje você é uma joia, você se deixar se limpar, deixar se lapidar. O que adianta você ser uma joia dessa no lugar errado, pendurado no carvalho? Provérbios 11, 22, abre comigo, Provérbios 11, 22, o que adianta você ser uma joia tão preciosa, se você está no lugar errado? Provérbios 11, 22 diz assim: como joia de ouro em focinho de porca, como joia de ouro no focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Pode ser linda, maravilhosa, está onde? Está na boca de fumo. Está onde? Está no prostíbulo. É o rapaz mais lindo, maravilhoso, mais bonito. Está onde? Está na bocada. Está na bebida. Está no sexo ilícito. Está aprontando. Está no lugar errado. Alguém aqui já viu exposição de porcos para ver qual é o mais bonito? Não existe. Exposição de porco é para matar. É qual é o mais gordo, para passar a faca nele. Não existe exposição de porcos com brinquinho, com joias no pescoço, com unhas feitas, para ver quem é a porquinha mais bonita. É porco. Assim também, irmãos. O que adianta ser tão lindo, tão maravilhoso, tão talentoso, tão talentosa, se está no lugar errado, está no chiqueiro. Joias de ouro no focinho de porca. Assim é a pessoa que se aparta da razão, que não entende, que está brincando com a vida. Joia de ouro, continua sendo joia de ouro, mas não pode estar na galeria porque está no focinho de porca. Eu já estou quase encerrando. Mas a Bíblia diz que Deus tem um jeito de trazer esta joia para ele de novo. Eu peço para você abrir em Isaías capítulo 1, versículo 21. Isaías 1, aí pertinho. Isaías capítulo 1, versículo 21 em diante diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel. Se fez prostituta, não foi Deus que prostituiu ela, foi ela que se fez. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Você foi usado por Deus. Pensa um pouquinho como Deus já usou a tua vida. A tua prata se tornou escória. Você é prata, mas ela se tornou escória. O teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes, os companheiros de ladrões. Onde você anda? Vê os companheiros dessa pessoa. Companheiros de ladrões, diz aqui o texto. É o chiqueiro, é o lugar onde você está. A Bíblia declara aí, versículo 22, né? A tua prata se tornou escória, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões, cada um deles ama mais o suborno e corre atrás dos seus salários, não fazem justiça ao órfão, não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários. Irmãos, Deus anseia, está ansioso em vingar aquele que te tirou dos caminhos dele. Deus está preocupado muito mais do que você. Ele não vê a hora de você se levantar para que Ele possa vingar de Satanás o que ele fez com você. É o que a Bíblia diz aqui. Ele diz: vingar-me-ei dos meus inimigos. Eu vou ficar consolado, diz o texto que o forte de Israel, o Deus Todo-Poderoso, está dizendo hoje para você: olha, se você se levantar, se você vier,
O forte de Israel está dizendo: eu vou me consolar acerca dos meus adversários. Eles roubaram você de mim, mas eu vou te limpar, e eu vou esfregar isso na cara do adversário. É o que Deus está falando aqui na palavra. Só depende de você. E aí ele diz assim: vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei, endireitarei as suas veredas, os seus caminhos, endireitarei, como é que é? Inteiramente as tuas escórias, purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei de toda a impureza, e te restituirei os teus juízos, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Você vai retornar o que você era. Eu vou colocar você no meio daqueles que gostam de você, daqueles que vão te ajudar, daqueles que vão levantar você. Eu vou restaurar tudo, e eu vou vingar daquele que te tirou com mentira, com falsidade, com engano. Eu vou vingar desse inimigo, e você vai prevalecer. Malaquias 3, 16 e 17, para encerrar, último texto. Malaquias 3. Olha só o que Deus quer, o que Deus pensa de você. O último livro do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 3. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Versículo 16 e 17, é para você, meu irmão. Deus não se agrada de você estar vivendo longe dEle. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dEle, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, será para mim particular tesouro, particular joia rara, particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não deixe a tua chance passar, meu irmão. Você pode ser crente há muito tempo. Eu nem sei para quem é essa palavra, mas eu sei que ela não voltará vazia. Isso eu sei, porque Deus vai fazer hoje aquilo que Ele quer fazer, restaurando, porque é o prazer dEle, é o prazer dEle restaurar vidas. Gostaria que você, nesta hora, prestasse bem atenção nessa mensagem de um vídeo pequenininho, mas eu quero fazer um desafio para você. Se você foi hoje tocado por esta palavra, reconhece que você é a pessoa que Deus falou com você. Você, por causa da distância, tem sujeira em você. Eu não sei qual é a sujeira. Pode ser na área sexual, pode ser na área emocional, pode ser vícios, pode ser outra sujeira que esteja atrapalhando você de ser um vaso usado por Deus. Alguém ofendeu você, você está machucado, mas você é prata, você é vaso. Não deixa isso te emporcalhar. Coloca hoje como violino, coloca nas mãos dele. A plateia dele hoje é essa igreja. O famoso músico é Jesus. Ele está aqui hoje apresentando-se. Ele precisa de um instrumento para tocar, para usar. Você está sujo? Ele te limpa. Você está desafinado? Você não tem andado direito? Está desafinado? Ele te afina. O dono daquele violino era um aprendiz que não conseguiu, mas ele não, ele é um músico. Atenta para isso. E enquanto você estiver ouvindo esse vídeo e reconhecer, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para o Senhor poder limpar você. Ele faz isso na plateia.
É aqui que eles afinam os instrumentos, ó. Quando eles chegam aqui mais cedo, eles afinam tudo aqui. É aqui que Deus vai tratar com você. É aqui que Ele vai dizer, você vai se posicionar, você vai dizer, eu quero. Se aquela pessoa, aquele paciente que está com um tumor maligno e precisa de ser arrancado urgentemente, o médico está ali, o anestesista está ali, a mesa está ali, está tudo ali, o bisturi está ali, está tudo pronto. Mas o paciente diz, eu não vou deitar na mesa. O que vai acontecer? Ele vai voltar com o seu tumor e vai morrer. Mas se ele deitar, está tudo bem, pode cortar. Ele vai ser operado e vai sair dali curado. Deus tem cura para você nesta noite. Mas Ele precisa de você deitar na mesa de cirurgia. Atenta para o que vamos ouvir rapidinho. Nesta noite, Deus falou com você. Você quer se levantar hoje e sair dessa situação que você está, para ser um vaso, um joia do Senhor? Saia do seu lugar nesta hora, vem aqui à frente. Gostaríamos de orar com você. Fique em pé, igreja. Nós vamos terminar cantando, mas eu gostaria de estar orando com essas pessoas. Você reconhece que Deus falou com você? Só essas pessoas, não vem aqui para outra coisa. Você reconhece que Deus falou com você e que você precisa ser limpo. Você não pode sair daqui nessa noite nessa situação. Você é vaso, você é escolhido, mas está empoeirado. Precisa de uma lavagem, precisa de uma restauração dessa joia, para ser usados por Deus. Eu quero pedir aos pastores que estão aqui, vem aqui à frente orar com eles. As irmãs também, as pastoras, a esposa do pastor, ora com as irmãs. Por favor, vem aqui. Vem orar aqui. Samuel, Edivaldo, pastores, vem aí. É hora de combate. É hora de combate. Essas vidas estão hoje saindo do lugar de Absalão. Elas estão firmando os seus pés em terra firme. Pode orar por elas, pode começar a orar por eles. Profetize sobre eles hoje uma limpeza total. Profetize sobre eles nesta hora, em nome de Jesus. Profetize sobre eles agora, em nome de Jesus. Esta palavra que entrou no coração deles vai fazer uma limpeza nesta noite. Ela vai fazer uma limpeza nesta noite. Ela vai de novo trazer de volta o brilho, trazer de volta o brilho nessas vidas, para a glória do nome do Senhor. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não. Já é o bastante Deus reconhecer. Mas que eu amo de ouvir. Se você desistir, não vai desistir. Ele está aqui pra te levar.
Aleluia. Oh, joias restauradas, renovando o brilho da presença de Deus nessas vidas, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.